Boa noite, meu povo. Estamos mais uma vez aqui no Traders Cast. Fomos deixados sozinhos aqui, eu e o Alex. Todo mundo deu cano na gente, mas devem estar chegando aí. O Fernando entra daqui a pouco, ele está na live com o Buca lá do TC Cosmos, deve entrar logo mais aí. E o tema de hoje, macro, né? Acho que bem no momento propício aí, né, Alex? A gente vai ter super quarta semana que vem. Estamos numa discussão importante aqui de é, talvez fim de corte de juros nos Estados Unidos, talvez um início, né, pensando já no início de corte de juros no Brasil. Então é um momento macro importante e conversa muito aí com para onde vai o mercado, do tema da live, né, para onde vai o dólar no ano que vem. Esse dólar aí é 5,30 contra tudo e contra todos, no ano de mais favorável, né, para mercados emergentes. A gente teve essa moeda bem melhor esse ano e isso tudo vai entrar no preço aí conforme as eleições no ano que vem. Então acho que eu posso puxar aqui, Alex, Claro, só um panorama geral, e aí quero ouvir você aí também sobre principalmente aí sobre esse doleta para o ano que vem, porque assim, fechado. na minha cabeça, eu não vou contar muito, ou eu conto, eu vou contar, vai, eu vou falar um pouco, vamos falar um pouco Conte-me de mais. como foi o ano, né? Acho que é bom recapitular. É, cara, 2025 foi um ano que foi muito forte para emergentes. A gente pega aí, pra vocês terem ideia, tá? Esse ano foi dos últimos 10 anos, foi o segundo melhor ano para o Ibovespa dos últimos 10. Então, desde 2015, só teve um ano que o mercado performou melhor do que esse ano. Acho que foi 2018 ou 2019, não lembro agora, mas teve só um ano nos últimos 10, desde 2015, que o Ibov teve um ano melhor. Então, cara, é o famoso bull market silencioso acontecendo, né? Muito forte E a aí, performance pessoal? do mercado. E aí, Fernando? Fala, Fernando. Beleza? Tava dando uma introduzida aqui de como tá sendo 2025 até aqui, né? Tô ouvindo. E, cara, assim, é isso, tá? A gente tá vindo de um ano muito forte. O Ibov sobe aí 60% em dólar, né, no ano, então somando aí o quanto sobe o Ibovespa mais a melhora da moeda, a gente tá entre as maiores altas aí. Latam perde talvez aí para Colômbia, acho que tá para a para ali com o Chile. É isso aí. E assim, a pergunta é, ok, muito disso do que aconteceu com o Brasil foi um drive de mercados emergentes como um todo. Né? Acho que tem pouco de uma competência nossa, Brasil interna, e muito do que aconteceu no macro como um todo. E ano que vem a gente vai para um ano eleitoral no Brasil. E aí a pergunta que fica é, a gente está indo para um ano onde o dólar está 5,30, bolsas nas máximas históricas. Economia bem, né, até aqui. A gente vê que desemprego aí está nas mínimas, PIB bom, tendo uma leve desaceleração natural, dado que a taxa de juros está bem alta, e a gente vai entrar no ano que vem com essa economia resiliente e talvez cortando juros. Assim, já está começando a puxar aqui, né, para esse tema do ano que vem, o quanto disso, né, dessa melhora do mercado já não está no preço, o quanto dessa expectativa de juros já não está no preço, dado que o mercado já coloca aqui quase como certo esse início de corte de juros no Brasil em janeiro, já coloca aqui pelo menos 300 basis points de corte para 2026, imaginando que a Selic venha para 12, o quanto disso já não está no preço e o quanto vale a pena a gente continuar tomando risco aqui, sendo que esse cenário parece bem favorável para o Lula, né? Eu acho que ele vai vir um candidato muito forte no ano que vem, se ele de fato for candidato, tem essa ainda, né? Mas ele vai vir um candidato muito forte, muito competitivo nesse cenário. Eu estava até brincando com o Marx esses dias na sala ao vivo, né? Que eu acho que até pode ter um cenário aí onde até o mercado passe a de novo, não digo apoiar, mas ficar negligente com essa possível vitória do Lula, se ele colocar alguém ali que seja mais favorável à economia no como nome possível para o Ministério da Fazenda, né? Ele vir com algo como o Meirelles, enfim, eu não duvido o mercado também, ele ganhar até o mercado, né? E vir como um candidato muito forte para o ano que vem.
Como que tá a cabeça aí? Acho que você pode puxar, Alex. Como que tá a sua cabeça para esse dólar de ano que vem vindo nesse cenário aí? Você acha que, assim, o dólar esse ano muito foi, essa boa performance também muito foi desse diferencial de juros que o Brasil estava com os Estados Unidos, né? Esse carrego positivo. Isso vai começar a diminuir agora com a gente cortando juros, né? Fala, Kevin, boa noite, Fernando, boa noite a todos. Cara, eu sempre, quando eu vou falar de câmbio, eu gosto de trazer aquela premissa antiga, né? Inclusive, meu avô me falava muito isso, né? O câmbio foi feito para humilhar economistas e analistas, né? Eu acho que Ninguém qualquer acerta, né? pessoa, eu acho que qualquer pessoa em dezembro ali de 24, se a gente fosse apostar em fechamento de câmbio para 25, né? Talvez todos errariam, né? Eu acho que o único ponto que eu acertei na virada do ano foi quando eu achava que de 24 para 25 ia entrar um pouco mais de grana no começo do ano, do exportador, mas isso é dado, né? Não foi mérito meu. Né, todo ano isso praticamente acontece por conta do fluxo de entrada, é mais concentrado ali no primeiro semestre. Mas eu acho que toda vez que a gente vai falar de câmbio, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura inversa. Muitas vezes as pessoas olham muito para câmbio para, de repente, precificar os outros ativos. Eu acho que o câmbio ele é muito mais reflexo de muitas outras pautas do que propriamente a moeda em si. Esse ano foi diferente porque você teve um trigger muito forte de corte de juros nos Estados Unidos, política fiscal expansionista, e a visão, né, de que a moeda não tinha como se fortalecer, dado, né, a preocupação fiscal com os Estados Unidos, possibilidade de cortes e tudo mais. Então, acho que esse ano é um ano muito específico para a gente, de repente, falar, né, de precificação de dólar americano. Mas no normal, né, antes da gente pensar numa precificação do dólar, primeiro a gente traça um cenário de commodities, principalmente commodities, como no caso do Brasil, que é grande exportador de matéria-prima, e depois a gente usa métricas de crédito, né? Como que está, de repente, o fluxo de entrada e saída corporativo, as empresas estão, por exemplo, tomando mais crédito lá fora ou, né, tomando crédito interno. Esse ano, por exemplo, grande parte, né, de captações externas não existiu, né? Só as blue chips praticamente captaram, grande parte das outras empresas preferiram emitir dívida interna do que externa, então isso também é um ponto que até jogaria para você ter um câmbio mais alto, mas como eu falei, foi um ano diferente, um ano específico que não dá para a gente trazer para essa leitura pontos como captações e tudo mais. Então, eu acho que para 2026, antes da gente falar de dólar, a gente tem que tentar traçar um cenário para commodities. Eu acho que o Brasil está no caminho de colocar definitivamente a maior pauta de exportação ao petróleo. De repente, ele oscila, né? Mas acho que o fato de você ter uma exploração, né, na margem equatorial, você vê outras junior oils também expandindo exploração e pauta de petróleo, ela é uma pauta muito diferenciada, porque ela gera muito caixa em dólar. Então, isso impacta muito a cotação, né? Os principais fixadores de câmbio hoje no Brasil são, né, praticamente as petroleiras, principalmente Petro, né? Então, acho que esse é um ponto que também vai ser importante para a gente traçar cenários. E na minha visão, eu acho que, e está muito em linha com o que às vezes eu converso com o Fernando, eu acho que é um petróleo que praticamente trabalha para encontrar seu piso, né? Então, acho que assim, se a gente fosse pensar para 2026, com cortes de juros, outros, o Reino Unido provavelmente que não fala que vai cortar, o bloco europeu, né, a zona do euro também, Christine Lagarde vive falando que não vai cortar, mas vira e mexe, vem dado ruim e cresce a expectativa. Então, eu acho que tudo isso é um ambiente propício para você ter, não vou dizer uma expansão do PIB, mas manter pelo menos um viés de crescimento de 25 para 26. Então, acho que isso é um ponto que corrobora para uma demanda ainda por matéria-prima. E uma demanda por matéria-prima empurra dólar para baixo. Isso só falando de commodities. Então, a minha visão é de que você já tem um ponto, né, que sustenta pelo menos um dólar ainda, vamos dizer assim, ofertado. Quando a gente vai fazer a leitura da economia americana, né, e na minha visão, grande parte da desvalorização do dólar
esse ano, né, principalmente ali depois da eleição do Trump, foi, né, muito por conta das especulações em relação à moeda, juntamente com o fiscal, não tem como a gente eliminar esse risco para 2026. Então, acho que isso ainda vai continuar acontecendo, essa desconfiança da moeda em cima do fiscal ainda vai continuar acontecendo. E agora você tem um agravante, que é justamente quem vai ser o chairman do Fed. Então, se for o Kevin Hassett, cara, eu não sei se todos acompanharam hoje, mas a própria plataforma do TC falou, os investidores já estão preocupados com a possível indicação do Kevin Hassett, porque ele vai cortar, né? Os investidores já dão como certo. Então, esse seria um outro ponto agora olhando para os Estados Unidos, né? Se ele não cortar, ele nem vai, né, Alex? Exato. Trump Então, falou que só assim, vai botar alguém lá que corte. exato. Essa tem uma então, opinião contrária aqui, depois eu comento quando a Alex terminar. boa. Então, assim, e quando a gente vai fazer uma outra, de repente, um outro paralelo, seria justamente a questão de risco. Só que hoje, né, e aí especificamente do Brasil, o próprio CDS do Brasil, ele não serve mais como parâmetro de risco, porque a gente não tem mais grandes dívidas externas, né? Ou seja, a nossa dívida hoje, ela é muito mais interna do que externa. Então, do lado da percepção de crédito, você também tem um risco muito, muito pequeno, né, em relação ao lado interno da balança de risco via crédito. Então, acho que quando você faz essa balança de risco, olhando para esses pontos, você ainda tem um cenário de $1 ofertado, você ainda tem um cenário onde a sua pauta de exportação, seus termos de troca joga a favor em relação ao amortecedor de choque possíveis que você possa ter em 2026 do lado externo. Agora, do lado interno, se a gente fosse precificar, né, justamente a balança de risco, você estaria navegando muito mais perto de 5,50 do que de 5,30. Só que o externo pesa mais. Então, assim, do lado interno, eu acho que é a maior dificuldade, porque eu acho que um diferencial de juros, uma Selic caindo ali para os níveis de 12%, eu acho que ainda vai ter alguém que se sinta disposto a carry, tá? Carry ainda é bom, né? Eu acho que ainda vai ter alguém. Se você for pegar números do passado, tudo bem que o juros americano era zero, mas esse diferencial de 7, 8%, ele ainda, né, sugeria um carry em relação ao real. Então, eu acho que desse ponto, não vou dizer que é a mesma situação do que você tem hoje, porque hoje você tem um externo que ajuda, né, a você ter um seguro em relação ao carry, ou seja, você tem um outro amortecedor de choque, né, o dólar é praticamente fraco no mundo todo, mas eu acho que para 26 isso ainda vai acontecer, vai perder um pouco talvez de potência, né, em relação ao carry, mas eu acho que não é algo que vai fazer com que a gente tenha, né, uma reprecificação, né, de acordo com os modelos, né. Quando eu falo modelo, é modelo pegando muito mais a questão, né, de conta corrente, transações correntes, que a gente, às vezes, quem trabalha com câmbio leva em consideração, mas é o que eu sempre destaco, se não está batendo, cara, põe de lado, não se apega a isso, porque vai errar, né. O mercado, muitas vezes ele faz você achar que a sua calculadora está com algum problema, não está funcionando, porque muitas vezes você vai achar um preço olhando para a balança de risco, olhando para transações correntes, olhando para commodity, e não vai bater com o da calculadora. E nessa situação, é melhor você seguir com a tendência de tela, do que tentar achar, né, que a tela está errada e a sua calculadora está certa. Então, acho que nesse ponto, eu acho que o panorama global de dólar fraco, ele ainda vai permanecer. A minha única dúvida, e aí é a provocação provavelmente da live, né, trazer essa reflexão, do quão o interno ele tem potencial para se sobrepor ao externo. Até aqui, 2025, a gente viu que praticamente a gente seguiu blindado, né, porque nós tivemos vários pontos durante o ano, onde a gente destacou vários pontos ruins, não só das transações correntes, mas de ruído e tudo mais, que não bateu na moeda. Então, assim, será que isso vai, né, se estender? Será que isso vai se exportar para 2026? Qual o potencial disso, de impacto? E aí eu já saio com a minha visão aqui de largada. Eu acho que o grande trigger, né, desse amortecedor de choque interno vai ser balança comercial. Se balança comercial for bem, cara, não vai ter nada que vai bater nesse dólar, cara, porque a balança comercial sempre foi
um ponto muito forte aqui nosso do lado interno. Boa, Alex. Um ponto que eu acho interessante, assim, obviamente eu não entendo 1/10 de dólar que o Alex entende, mas assim, eu Imagina. gosto muito de pensar assim, não é simplesmente achar que assim, o mercado está com uma coisa, deve ser outra, mas assim, te refletir o que é o cenário base, né? E no ano passado foi o que você falou, né, Alex? Ano passado tinha um cenário que, cara, era assustador. Assim, dificilmente Sim. você pensaria na bolsa indo bem, o dólar real, digo, não digo dólar global, né? O real indo bem, mas aconteceu e agora a gente pode explicar vários motivos, né, que fizeram que isso acontecesse. E quando a gente estava naquele momento, não só pelo Brasil ruim, até mesmo por conta da eleição do Trump, tarifa, a narrativa era que o dólar seria forte, né? E depois a gente viu que não foi isso. Na verdade, o mercado estava com uma premissa e sem essa premissa mudar, foi outra coisa. E hoje eu de fato estou percebendo isso, né? Existe esse contexto de achar que em 26 o dólar segue mais fraco a nível global e o principal, abre aspas, trigger seria o Fed heterodoxo, né? O Uhum. indicado do Trump. Mas sabe o que acontece, Alex? Eu tenho muita dificuldade de achar que, assim, eu tenho certeza que o Trump vai pressionar o cara, deve existir algum tipo de, olha, eu vou te botar ali, você vai cortar essa porra de juros, mas eu acho que, igual o Galípolo, só que num nível de seriedade 100 vezes maior, porque a gente tá falando dos cargos mais importantes do mundo, acho que quando o cara sentar a bundinha ali, não vai ter essa de ser, assim, ele pode talvez mais dove. O próprio JP, a gente sabe que ele é um cara mais dove. E o próprio JP foi indicado pelo Trump também, né? Mas eu acho que, não é que ele vai ser altamente ortodoxo, de novo, mas eu acho que não vai ter essa questão de, eu vou cortar de qualquer jeito, etc. Acho que vai seguir o que o JP está fazendo. Um Fed que no limite ele é mais dove. Se ele achar que tem entre fazer nada e cortar, ele corta, mas não vai forçar a barra, sabe? Inclusive, se o Bessent tiver certo, e o Bessent está dizendo, assim, todo dia que ele fala, ele diz que a atividade ano que vem vai ser melhor, né? Você deve ter percebido, né? Que vai ter Sim. mais crescimento, etc. Se ele tiver certo, eu acho que o Fed vai entrar numa ressaca aí de alguns meses sem cortar. Não sei quantos meses, mas se você tem crescimento, assim, a inflação lá fora, eu acho que não vai para a meta, né? Vai ficar ali perto de 2,5 ainda. E se você tiver um cenário de empregos mais saudáveis, crescimento, etc., não deveria cortar. E se isso acontecer, eu fico me perguntando o que acontece com a bolsa global, né? Porque nesse ano a gente olha o S&P, parece que andou muito, 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 porque ele caiu muito em abril. Aí depois foi aquela volta reta. Mas ele está underperformando tudo praticamente esse ano, né? A China está melhor, emergentes, todos aqui estão melhor, a Europa está muito melhor, Canadá está melhor, está tudo melhor que os Estados Unidos. Isso foi por conta da tarifa. E a tarifa é um on-off. A não ser que o Trump dê uma de maluco de novo e comece a dobrar a tarifa ano que vem, né? Esse efeito tarifário não vai se repetir. Então eu começo a achar que a gente pode voltar a ver aquele trade. Qual que era o nome, Kevin? Quando só os Estados Unidos andava? O que o pessoal falava? Era o O excepcionalismo excepcionalismo. Eu acho que a gente pode voltar a ver isso, porque a gente teria mais crescimento lá e esse fluxo poderia ser um pouco mais forte ali em detrimento do resto. E principalmente quando o mercado está mais ancorado com essa questão de dólar continuar fraco. É um pensamento que eu tenho aqui por alto, né, que me faz refletir. Isso, se eu puder só complementar isso com a eleição, assim, o que o Kevin falou no começo, né? É, até acho, não sei se foi você, Alex, que estava discutindo que Selic 12 para o ano que vem parece uma Selic razoável, né? Sim. Não é ultra otimista, não é pessimista, parece um cenário assim, bom, um cenário bom. Pode ser menos, pode ser um pouco mais, mas a matriz de risco, ela parece que está mais voltada para melhora, né? Porque em algum Sim. momento o Tarcísio, vamos supor que seja o Tarcísio, em algum momento ele vai falar vai ter no peito só candidato. Isso aqui acontecendo, acho que tem uma alta contratada no mercado, né? Assim, esse fato dele admitir que ele é candidato. E a gente está começando um ciclo de cortes. E o Kevin sempre fala isso, né? É uma verdade. O mercado tende a ir além do que o ciclo vai chegar, né? Que, por exemplo, se o Tarcísio for eleito, quanto que vai ser a Selic, sei lá, terminar o mandato dele? 8, talvez? Razoável admitir isso? Acho que pode ser, né?
não é tão difícil as reformas que a gente tem que fazer, nada é difícil, gente. Arrumar o Brasil é fácil pra cacete, não é difícil. Então, o mercado vai fazer uma matriz de risco, talvez, né? Tá cortando juros. Vai botar a um dígito nessa. De repente a curva, a parte longa se aproxima de 10, numa euforia maior, sabe? Isso pode acontecer, né? Eu não tô falando que isso é mais provável, é hora de, porra, ficar comprado pra cacete em mico, porque, assim, isso é uma possibilidade, né? Mas pode acontecer. E se essa curva longa começa a dizer que essa Selic vai mais para perto de 10, não tô falando que vai chegar a 10, tô falando que a curva em algum momento pode falar isso, né? Essas small sobem mais 20%, né? O índice small caps. Eu acho que esse é um contexto otimista, mas tem um contexto pessimista também, né? O contexto pessimista é o quê? De repente o Lula começa a voltar bem nas pesquisas, o cara começa a postar corrida na praia, né, com o card melhor que todo mundo aqui junto, ou seja, o cara não vai para aquele lugar tão cedo. Isso é um trigger, tá? Tem que deixar claro. É um trigger para pior. E o mercado começa a ver que tudo bem, o Tarcísio, beleza, mas na prática o Lula é o favorito. Aí de repente a gente já está num cenário bem precificado de bolsa, né? Enfim, acho que essa é a discussão hoje, mas esse ponto que o Kevin sempre traz, que o mercado tende a ir um pouco além do que geralmente vai ser o fato, né? E assim, e um ponto importante, né, Alex? Agora você que fala isso, a indústria sempre defende a sua posição, né? Sempre. O pessoal tá mais pré, não sei o que, tá mais comprado. Quando a indústria tá mais comprada, você vai começar a ver cartinha dos fundos e falar, não, Selic vai para 9, vai para 8, igual tinha o pessoal falando. E você quer um exemplo disso? Eu sempre também destaco a diferença, né, muitas vezes, do economista institucional e economista de mesa. Cara, eu estava vendo piscou hoje lá no headline ali das projeções do broadcast para o Copom, 14 casas, de 36 casas, 14 casas acreditam em um corte em janeiro, 17 casas acreditam um corte só em março e o restante em abril. Então, assim, a maioria, pela mediana, pelas expectativas ali, perdão, do broadcast, que consulta mais economista institucional, cara, só vê corte em março. E quando você vai pegar, por exemplo, algumas outras métricas, por exemplo, curva de juros, ou mesmo as opções, cara, tá com uma precificação maior em janeiro. Então é muito louco, porque, cara, até comentei isso com o Kevin, eu falei, eu acho que não dá pra gente cravar que vai cortar em janeiro. O que eu, né, levo em consideração? Eu levo em consideração que se você não cortar em janeiro, você vai estar perdendo uma janela de oportunidade, que se for deixar para março, talvez você vai colher alguns números ruins, porque você está numa política monetária contracionista, e que vai fazer com que você tenha um mercado levantando outras preocupações, que agora você não coloca, que é justamente a questão da queda da arrecadação, queda do PIB, e que vai acabar batendo no fiscal. Porque se você, vamos imaginar que você cresça 1,5, né, 1,5. Cara, a sua dívida, a sua relação dívida-PIB, que é totalmente atrelada ao PIB ali, ela piora muito, cerca de 7, 8%, em termos de valores. Então, assim, sendo que se você simplesmente manter a arrecadação, manter o PIB estável, a sua crescente de juros, ela já é maior. Ou seja, se tudo permanecer flat, você já vai ter uma piora nominal em relação ao seu custo da dívida. Então, assim, você perder uma janela de oportunidade de cortar em janeiro, você vai estar contratando, talvez, algo na balança de risco que não está Concordo sendo muito. nem cogitado pelo mercado agora, e que o mercado vai levantar, Fernando. E aí, cara, a gente sabe. Né? Então, eu acho que a minha principal. Eu concordo que não tem, de repente, um mercado de trabalho que te dá condição para cortar, 5,4 é baixíssimo. O próprio Galípolo destaca isso, só que ele também destaca que é muito difícil entender esse mercado de trabalho, porque você tem, né, um trabalhador que desiste de procurar, mas ele está num programa social e também está num aplicativo, fazendo uma renda extra. Então, é difícil você entender, né, a nuvem que existe sobre esse dado, mas você também tem que destacar que, cara, você pode, de repente, perder uma janela de oportunidade que depois vai te custar caro. Né? Então, a minha visão é muito mais por esse lado. Né? E você tem, talvez, algumas melhoras também recentes que justificam, sei lá, né? Boa.
Aí, até para botar o Ulig na mesa, eu e o Ulig tava falando disso hoje, né? Ele trouxe um setor aí interessante que é o setor imobiliário. E aí, olha só que legal. Das top 5 aqui, altas e baixas do Ibov esse ano, as 5 melhores ações desse ano foi, em primeiro, a Cogna, subindo aí 270% no ano. Porrada inacreditável na Cogna. Depois das outras, das top 5, você tem a C&A em terceiro lugar ali com 130% de alta, e o resto é tudo do setor imobiliário. Cury, Direcional e Cirela, todas subindo aí 120%, 140% no ano. E aí nas maiores quedas você tem a Raizen, a Hapvida, a Brava, a Braskem, a Recôncavo, essas empresas aí caindo seus 30%, 50% no ano. O que você pensa aí, considerando esse cenário aí que a gente vai começar a cortar juros, já muito está no preço do mercado, o mercado já antecipou bastante, principalmente esse setor imobiliário aí, que é a maior alta esse ano entre os setores da Bolsa. O que você acha, Ulig, para eu começar a pensar em montar posição aqui? Bom, acho que, primeiro, boa noite aí, turma. Uma das coisas que eu tenho olhado muito mais esse ano e que eu acho que tem feito bem é tentar acompanhar mais os temas macro que vocês trazem, que, enfim, se debruçam com um pouco mais de profundidade e gastar mais energia naquilo que eu acredito que eu sou melhor, que é justamente encontrar as empresas que vão essencialmente se beneficiar desses cenários, né? Somado, obviamente, ao próprio micro dessas companhias. E dentro desse ambiente, eu acho que agora a gente começa a chegar num dado momento em que, como o Alex trouxe, o Fernando trouxe, você também trouxe, o Kevin, que é o momento que o mercado ele parece precificar um cenário mais otimista para aquilo que efetivamente deve acontecer ao longo de 2026. Claro que, como o Alex falou, né, se você muda o governo, é outro jogo. Só que só vai mudar governo em outubro de 2026. Né? A gente não vai ter a hipótese, né, de mudar o governo é só em outubro de 2026. Você pode ter aquele rally eleitoral, mas dificilmente a gente vai ter uma definição muito óbvia em, sei lá, agosto, um clima de já ganhou. A menos que, óbvio, aconteça algo que sinalize isso, mas acho que não só Brasil, né? Tirando a Argentina, o restante do mundo está extremamente polarizado, né? Então a gente está vendo 51, 48, 49, enfim, a gente está muito próximo disso. Então, acho que o cenário base aqui é que não parece que vai ter uma antecipação muito grande de uma mudança de governo. Acho que esse é um ponto importante. E aí, quando a gente, partindo dessa premissa, a gente começa a olhar onde está a curva de juros hoje, talvez algumas empresas elas já estejam bem precificadas. Muito a gente já fala de elétricas, né? E muito a gente também já fala do setor dos bancos, que salvo um papel ou outro ali que ainda tem upside, talvez Bradesco, ou talvez dê para você olhar um pouco mais para Banco do Brasil, acreditando num turnaround, acho que ainda dá para tirar um upside ali. Cara, se olhar para BTG hoje, tá meio irreal já. A R$56 já. Acho que ninguém acha que BTG tá barato a R$56, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, quando você vai para o setor de construção civil, que é o que você trouxe, eu até, fiquei meio sem acreditar, cara. Mas a Direcional, ela está negociando a 4 vezes patrimonial e 12 vezes lucro. Aí você pensa, então a Direcional deve ter 50 de ROI, né? Igual a Cury, para valer a pena. Não, ela está entregando 28 de ROI. Ou seja, o mercado já está colocando um nível de prêmio na Direcional como se ela fosse uma empresa quase que asset light, entendeu? Você fala, cara, esse negócio aqui merece prêmio. Daqui a pouco a gente vai normalizar setor imobiliário negociando a 20 vezes lucro, sabe? Um negócio, que eu A acho que galera esquece que é cíclico, né, esse negócio. exato. E ao mesmo tempo,
acaba exagerando, né? Que é o que você trouxe. E eu acho que isso é até um aprendizado, tá, pra gente. Não existe o justo, né? Existe o justo, só que você tem que pensar que sempre tem um exagero, né? Então, estamos observando ainda esse exagero no setor imobiliário, mas quando eu olho para a direcional, me parece aqui que já está num ponto de pensar em short, tá? Cure, eu vejo da mesma maneira, tá? Tá 8 vezes patrimonial também. Acho que tá extremamente exagerado. Também estou vendo a 13 vezes PI. Acho realmente que passou muito do ponto. O que eu acho que, de repente, seja um grande catalisador para um short no setor imobiliário? Primeiro, o pagamento extraordinário de dividendos. Essa é uma tese que está todo mundo olhando, né? Como você falou, as principais altas da Bolsa, do setor imobiliário, todas elas têm possibilidade de um DI de 2 dígitos. DI não, né? Um DY, né? Um dividend yield de 2 dígitos. Então, acho que tem que esperar esse momento. Talvez esse seja o primeiro ponto. E o segundo grande ponto, aí eu acho que já é um negócio mais de curtíssimo prazo, é efetivamente o Copom. Mas só elas já anunciaram que vão pagar algum dividendo ou você acha que elas vão anunciar ainda? Elas já anunciaram, as E duas vão já fazer. pagaram o dividendo este ano. Não, elas já pagaram o dividendo que já era esperado esse ano, só que agora tem a expectativa do anúncio extraordinário também. Basicamente porque essas empresas têm uma reserva de lucro boçal dos últimos anos e todas elas estão mega capitalizadas. Assim. Sim. Acho Ninguém que vai pagar imposto à toa, né? ninguém vai Nem pagar imposto todas à toa. têm. Se A olhar. Cirela está emitindo dívida para pagar dividendo, né? É oba-oba, louco. Isso é loucura. Mas pior que eu nem acho Cirela absurdo, tá? Por isso que eu nem comentei. Você vê, sei lá, Cirela 7 vezes PI, tá, sei lá, 1,3 vezes patrimonial aqui no meu screening, sabe? Tipo, Direcional e Cure. Exatamente. Eu nem acho que tá, porra, absurdo, assim. Eu acho que é razoável, nem tem coragem de vender Cirela agora. Acho que tá bem ok até. Agora, Cure e Direcional são os dois nomes aqui, que são as duas empresas que estão surfando Minha Casa Minha Vida desde o início, né? Elas pegaram esse vento de cauda, é aquela história de estar no lugar certo, na hora certa, né? Elas pegaram todo esse vento de cauda, né? E aí o mercado, obviamente, pega 2 anos muito positivos, ele já coloca na planilha, né, arrasta a célula para frente e fala assim, beleza, então agora é 25% de crescimento por ano na perpetuidade, sabe? Tipo, um negócio meio maluco, que a gente sabe que não é assim que funciona, mas na hora que a gente está na festa, a gente não faz nada, né? Só fecha o olho e dropa, né? O pessoal brinca. Então, acho que no fim do dia são dois nomes aí para a gente ficar de olho no setor imobiliário. E contra o que você faria esse short aí? Qual que seria a ponta longa disso aí? Cara, eu assim, para ser muito sincero, na ponta longa tem algumas coisas micro que eu gosto, mas eu não tenho uma cabeça de carrego para quase uma delas. Se olhar, por exemplo, um setor que está indo bem, começou a ir bem agora, sei lá, talvez há umas 2 semanas atrás começou a ir bem, e que eu acho que pode continuar numa trend positiva, e inclusive é algo que eu perguntaria para vocês a opinião também, é o IMAT, sobretudo dentro do IMAT, siderurgia e mineração. São ações que elas ficaram para trás, acho que dá para a gente falar isso, né? Num ano de Ibov mais 40, a ação que está subindo 5, dá para você falar que ficou para trás, né? E são empresas que, ok, né? Você não tem uma expectativa de crescimento de lucro muito grande, mas claramente olhando, sei lá, segundo, terceiro tri, o pior já passou, né? Dentro de siderurgia, isso a gente viu em CSN, a gente viu também em Uzi Minas, isso acontecendo. Gerdau, acho que ainda sinais mistos, mas como tem exposição em Estados Unidos, acaba indo bem também, mas, enfim, sem crescimento tri a tri. Mas CSN e Uzi Minas, acho que tem uma possibilidade de continuar. Então, tá aí um trade que eu penso em montar, que seria esse short Imob
long siderurgia e mineração. Acho que pode ser uma boa ideia. Mas, assim, reforço que o short mob eu faria ele a seco, assim, também. Tá? Eu acho que dá para montar isso a seco, não necessariamente colocar uma ponta long, mas, enfim, se tivesse que escolher uma ponta long, acho que dá para pensar em... Boa. Cara, assim, eu concordo bastante com vocês, assim, eu acho que eu tô com uma cabeça que ano que vem, o Lig falou, né, que vai ser bem acirrado. Cara, pra mim é isso, vai ser o tempo todo ali, Tarcísio vai ganhar e aí a bolsa melhora, e o Lula vai ganhar e aí a bolsa piora. Eu acho que isso, né, estendendo para ativos de risco, né, DI, dólar também, vai seguir essa dinâmica. Eu acho que esse é o caminho que está indo. O que poderia ser diferente disso é se o Lula não for candidato, aí eu acho que vai ser um rally maluco se isso acontecer, tá? E se não for, ele vai divulgar isso lá para março, né? E aí, cara, eu acho que o mercado vai antecipar muito uma troca de governo, porque vai ficar muito difícil de ter alguém que consiga substituir ele ali como um nome forte para a esquerda. Então, eu acho que isso acontecendo muda bastante o cenário de eleição para o ano que vem, mas sendo que vamos dizer que o que o mercado espera aqui, né, um Lula versus Tarcísio, cara, vai ser o tempo todo pau a pau, e aí eu acho que a bolsa vai subir, e aí vai ser a hora da gente sair, vender, esperar que ela vai cair de novo, e aí vai ser a hora de tomar, comprar, porque vai ficar essa disputa até o momento final ali da eleição, que deve ser bem acirrado, né? E aí o dólar, eu acho que ele vai piorar ano que vem anyway, assim. Eu acho que não sei se esse dólar continua se sustentando tão baixo. O Alex falou, né, do carrego ainda ser bom. Então, é muito bom, eu concordo, mas cara, eu acho que ele pode dar uma leve piorada com a gente começando a derrubar juros. Óbvio, se os Estados Unidos também continuar caindo, aí ok, pode ser que não. Mas se os Estados Unidos dar uma pausa mais prolongada e a gente começar a derrubar juros aqui, eu acho que inevitavelmente o dólar vai começar a sentir um pouco. Então, eu não sei se vai ser. E assim, vai ter um estresse natural, né? Vai ter que ter um prêmio de risco a mais por ser um ano eleitoral. Então, não sei, eu acho que a gente está talvez aqui nas mil maravilhas com o dólar hoje, por conta desse carrego muito forte que tende a dar uma pioradinha. Mas eu vou só dar um exemplo, né? Inclusive com os dados do fluxo cambial hoje. Cara, o fluxo cambial de novembro já mostrou que você está tendo saídas e saídas relevantes. No mês de novembro saiu 7,1 ou 2 bilhões de dólares. Sendo, só para você ter uma ideia, o ano passado a gente fechou com um déficit com uma saída de dólar de 10 bilhões. Ou seja, em novembro praticamente saiu o que foi o nosso saldo de 2024. No ano de 2025, a gente está com uma saída até o dia 28 de novembro de 19,9 bilhões, 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares foi o que saiu total de novembro isso saldo, né? De novembro do ano passado até o final do ano passado. Então, quando você olha para um comportamento do dólar em relação a entradas e saídas, está saindo muito dólar e esse dólar que está saindo, ele não só pega talvez algum reflexo dos números ruins de conta corrente, que esse ano praticamente foram 8, 9 meses de dados ruins. Para quem está nos assistindo ter uma ideia, o nosso déficit em relação ao PIB de transações correntes está em 3,2. Historicamente, você não tem mais entradas fortes de IED, de investimento estrangeiro direto, com um déficit desse tamanho. E o último IED mostrou uma entrada de 10 bilhões, cara. Então, assim, é algo que não se conversa dentro, né, da dinâmica passada. Então, esse é o meu ponto. Eu não sei até quando, né, ou seja, em qual condições esse investidor global ele vai seguir nesse trade Latam e vai colocar o Brasil nesse meio sem considerar riscos internos aqui. Porque até aqui ele já está desconsiderando riscos que antes não passava batido.
de maneira alguma a gente ia ter praticamente, sabe, todo o Brasil como um todo colocado nesse cesto e sendo levado junto com esse posicionamento Latam. E quando foi perguntado para os gestores naquela pesquisa semanal do Bank of America, para 2026, eles acreditam que os mercados emergentes, na realidade, eles colocam que todas as ações fora dos Estados Unidos vão performar melhor que os Estados Unidos. Então, assim, a alocação praticamente parece que vai ser completamente offshore, né? E aí, dado o posicionamento global, né, fica muito difícil a gente pensar que o Brasil, nesse posicionamento de Latam, vai ficar, né, de fora. Eu acho que vai continuar seguindo. Então, assim, acho que o grande ponto é justamente esse. Quem vai determinar se o dólar vai bater na conta corrente, ou seja, na balança de risco ou não, vai ser o investidor, mais o estrangeiro do que o local. Porque o exportador, ele não está trazendo dólares. Esse dólar, ele está praticamente caindo por conta do IED. Então, assim, quando você olha o exportador, ele não está trazendo. Quando você olha o trade de carrego, ele deu uma minguada. Quando você olha o fluxo de saída, ele está acontecendo. Quem está segurando praticamente todo esse possível repique do dólar na reta final do ano é o fluxo de investimento estrangeiro direto, que aparece na conta do BC. Agora, já era para estar minguando, nós estamos em 3%. Dado a estatística, ele já era para estar navegando nos patamares bem mais fracos. Então, isso vai se postergar para 2026? Essa é uma resposta que eu não consigo ter, porque, cara, se eu fosse tentar chutar, eu falaria já uns 2, 3 meses atrás que esse ED ia minguar. E o último veio 10 bilhões, veio 2 dígitos. Fazia muito tempo que acho que não vinha um ED de 2 dígitos. Não pode ser que o estrangeiro está esperando um trade meio Argentina acontecendo no Brasil, em proporções menores, obviamente, né? Pode, e eu não descarto que você tenha algum fluxo disfarçado de ED para especular. Uhum. Né? O cara fala, não, é ED, ó, vou fazer ali um investimento, estou pensando em fazer uma planta nova ali da Treme Veículos ali, e o cara tá socando na renda fixa aqui. Boa. O Marcelo Alves falou para a gente considerar o Japão nessa variável macro aí. Que é a opinião de vocês? Vocês acham que faz preço? Eu já vi de tudo, assim, cara. Eu já vi gente falando que já teve um ajuste grande aí das posições de carry, dado o evento que aconteceu ano passado e agora não deve se repetir. Mas a curva de juros japonesa está estressando a um ponto alto, assim, né? Bem mais do que a gente estava esperando. E querendo ou não, o BOJ provavelmente vai subir juros aí no dia 19. O que vocês acham? Você acha que o Japão pode voltar a dar esses choques, a estressar o mercado futuramente, como foi lá no dia do carry trade? Cara, a gente tem que. Fala aí, Pode ir, Fernando. Não, pode ir. Não, a gente tem que monitorar, né? Essa variável é sempre importante. Principalmente quando eles estão indo para um lado e o Fed indo para o outro. A gente sabe que conforme o Yen fique mais fraco, trigger um risk-off de ações, né? O problema é que, assim, é claro, se o T10 japonês ficar piorando sem parar e o Yen caindo sem parar, essas desmontagens continuam, né? Mas o ponto é que, assim, o BOJ está de olho nisso, a própria primeira-ministra do Japão sabe que esse perfil dela mais pró-crescimento tem um limite, né, para não trigar até uma piora inflacionária no país. Quando fica tão evidente assim, eu acho que não é isso que vai ser o risco de cauda, né? Ele pode ser um fator de piora, igual aconteceu na segunda, e que assusta, né? Mas eu acho que, cara, não vai vir. Ano passado teve um episódio forte, né? De realização de lá. Foi um crash no Nikkei e a Bolsa Americana quase abriu crashando também, né? Isso. Eu acho que não chega nesse ponto de novo, não. Boa. Ó, eu até mandei uma imagem pro Frango aí, depois se ele puder subir. Então, o que eu estava olhando de números, né? Inclusive esses números, né? Eu tenho que fazer aí um disclaimer. Eu peguei de uma pessoa ali do Twitter e eu tenho que acreditar que esses números são verídicos, tá? Então, já faço o disclaimer aqui. Mas parece que é uma pessoa séria.
Então, o que acontece? Naquele dia onde você teve o estresse com a alta dos juros no Japão, a posição vendida em dólar, iene, ali naquela época, era Ano passado, você disse. era 200 mil contratos. O ano passado, isso, Tá. agosto de 24. 200 mil. Hoje, o posicionamento é o contrário. Hoje, o posicionamento é comprado. Então, já muda muito a leitura daquele agosto para agora. É da Gavco isso daí, né? Isso, esse é da Gavco. Boa. E aí, um outro número interessante, naquele momento, você tinha também uma captação, né, vamos dizer assim, uma alavancagem via captação de funding ali no Japão de 115 trilhões de ienes. Hoje parece que está em 15 trilhões, ou seja, também já anteciparam muito essa desmontagem de um possível cavalo de pau e assim, né, a gente tem que ser também meio que convenhamos, né? O Borges deu muita condição para esse pessoal desmontar isso de forma tranquila, porque, cara, cada ameaçada que ele falava que ia dar, que ia subir os juros, demorava 3, 4 meses para de repente vir, né? Mais até. Então, assim, se a pessoa que não conseguiu, de alguma maneira, minimizar parte desse risco, com todo esse delay, cara. Um ano depois, né? Pô, né? Deu todos os sinais, né? Agora, qual que é o ponto que a gente tem que considerar? Cara, as posições dos fundos de pensões e do próprio Borges. Os fundos de pensões, só que daí o tempo dele, né, de desmontagem é outro, não é aquele pânico que talvez, né, outras empresas da indústria desmontam, mas o tempo que ele desmonta também é diferente, né? Um fundo de pensão não sai de repente, né, apertando o botão, me tira daqui, zera tudo, ele tem um delay. E o Borges, cara, ele detém hoje, né? Isso daí só para a gente ter uma ideia do quanto que ele tem bucado, tá? De ETF. Então, bucado ele tem ali acho que 30 trilhões de ienes. A valor de mercado sobe para 90. Então, assim, e ele vai ter que, eventualmente, se ele for subir mais os juros, ele vai ter que desmontar esse ETF, porque senão ele tem prejuízo. E a mesma coisa, eu acho que pode acontecer em relação aos fundos de pensões. Então, assim, eu acho que não é da dinâmica, de repente, tanto do Borges como dos fundos de pensões japoneses, né? Eu não sou nenhum especialista aqui em alocação japonesa, né? Mas eu acho que o mercado não dá como certo algo que vai ser feito a solavancos, entendeu? Tipo, rápido, né? Com muito dolor. Então, acho que vai ser algo que o mercado vai conseguir passar tranquilo, sabe, Kevin? Eu acho que eu tô mais na linha do Fernando. Eu acho que, cara, muito do que poderia, de repente, ser aquela segunda-feira negra ali de agosto e o delay que teve deu condições para muita gente diversificar a parte dos impactos. Sim. Eu concordo, eu também acho, cara. Eu acho que pode fazer preço quando eles começarem a subir juros, mas eu acho que é isso, eles são meio bundão, né? Assim, na hora que eles verem que o mercado pode panicar, eles vão querer acalmar, falar, não, vamos pausar, a gente espera. Eu acho que pode ser muito mais localizado, tipo, para o Bitcoin, para Tech. Aí eu acho que eu concordo. Para coisas assim, eu acho que pode fazer mais preço do que para o mercado como um todo. Boa. Cara, assim, acho que já chegando no fim aí também, o que vocês acham aí de um trade? Porque se a gente olhar esse ano, né, cara, Ibov tá subindo aí 32%, e eu tava vendo aqui Banco do Brasil e Petro caindo, né? A Petro cai 5, Banco do Brasil cai 3. O que vocês acham aí? São bons nomes para o ano que vem para carregar? Porque o mercado não vai esperar o Tarcísio eventualmente ganhar para comprar esses papéis, né? Se for para andar, vai andar antes. O que vocês acham? São, cara, os dois são nomes legais, né? A gente conversa muito aí, você sabe, tem a preferência por Banco do Brasil, né? Mas, claro, né, cara, se, porra, entra Tarcísio ou qualquer coisa do tipo, o PT sai e a Petro vai andar, indiscutível, né? Eu acho que o ponto aqui é que o BB tem mais upside. E um detalhe aqui, que a gente não pode deixar de lado, isso é interessante ter em mente, tá? Esteja eleitoral, se por acaso o PT sai, o programa de desinvestimento da Petrobras volta, tá? É muito bom para júniors. E das júniors, quem fica mais exposta a isso é PRIO, porque a Petrobras voltaria a vender ativo, né?
ativo offshore, inclusive, igual foi Albacora, etc. Então, a própria troca de governo também é interessante até para as empresas menores de petróleo e gás. Boa. Eu gosto também, cara. Eu acho que são bons nomes. Também tenho preferência por Banco do Brasil nessa trade eleitoral, mas eu acho que são bons nomes também para carregar, cara. E pode ser que ande anyway, sabe? Meio que independente de como estiver indo, porque ficaram muito para trás, né? Ficaram barato. O Banco do Brasil tá barato agora, né? Se tiver, até por conta da MP e etc., se tiver uma melhora ali de guidance deles, vai provavelmente andar, cara. A Petro tem minhas dúvidas, sabia? Porque se o petróleo subir, é óbvio, né, que a Petro sai pra cacete. Mas se por acaso o petróleo continua a 60 e pouquinhos dólares, cara, qualquer atraso nesses novos projetos qualquer atraso, cara, que for, vai ser muito punitivo para ela, porque a alavancagem vai estar maior, eles continuam pagando dividendo, normal, mas aí vai ficar uma empresa um pouco com a corda no pescoço, né? Então, assim, a Petrobras eu não acho um case óbvio, não, né? O Banco do Brasil ele parece melhor, acho que em qualquer cenário ele pode dar dinheiro. A Petrobras, em qualquer cenário, eu diria que não. Só se o petróleo, obviamente, subir, né? Meio besta falar isso, mas no cenário de Lula reeleito, a Petrobras, se o petróleo ficar aí 65, sei lá, não é um case óbvio para mim, não. Acho que pensando em case que pode andar em qualquer cenário, acho que tem que tentar pensar primeiro em setores que vão ir bem em qualquer cenário. E aí eu acho que quando você fala de bancos, faz sentido pensar que podem ir bem mesmo num cenário de manutenção de Lula e podem, enfim, se trocar governo vai bem também. Acho que o setor de saúde é um setor também que, mesmo que você não tenha troca de governo, é um setor que é mais ou menos perene. Acho que, mais ou menos não, né? É um setor perene, tem Compra tendências Rap Vida. positivas. Então, acho que se você olhar assim, Rap Vida, Redditor, Fleury, se você olhar a DASA, acho que a maior parte desse setor, tirando acho que distribuidoras, que elas estão mais alavancadas, né? Mas a maior parte delas, hospitais e clínicas e operadoras de saúde, eu acho que todas elas têm um potencial de continuar se beneficiando vamos chamar aqui de tese secular, né, que é o envelhecimento populacional e a demanda por uma saúde suplementar, né? Isso é uma coisa que é meio independente do governo. Eu acho que o risco é só se de repente o Lula ganha e aí ele resolve ser mais radical do que ele está sendo nesse terceiro mandato e aí começa a interferir de maneira agressiva na ANS, com o objetivo talvez de acabar com a saúde suplementar. Aí, enfim, você teria uma disrupção do setor, etc. Um cenário meio caótico, né? Mas, de uma maneira geral, acho que são empresas que poderiam ir bem. E aí, nesse cenário, eu consigo ver DASA super bem posicionado, porque está muito barato, vai continuar crescendo, sobretudo dessa joint venture com a Mil, é uma empresa que sabe operar a Mil, ela consegue operar bem. Na verdade, o Júnior sabe operar bem, né? Esse varejo de operadoras de saúde. Quando eu olho para 2027 aqui nas contas do Goldman Sachs, está 6 vezes PI. Nas minhas contas, eu acho que pode ser menos do que 6 vezes PI ainda. Então, é um negócio barato, definitivamente barato. Tem crescimento, eles têm conseguido imprimir crescimento, tem desalavancagem, que isso ano passado era um tema, né? A alavancagem da DASA. 2026 já não é mais um tema. É uma empresa que já vai estar negociando aí próximo de 2 vezes dívida líquida EBITDA. Isso aí é um não tema mais para a companhia, né? Então acho que pode ir bem. A própria Rapvida, que o mercado tem batido muito, mas é uma empresa que tem muita capilaridade, tem a rede verticalizada, isso agora passa por um momento de maior dificuldade, sobretudo com necessidade de CAPEX maior, mas se esses caras entenderem que não faz sentido ficar brigando no Sul e Sudeste e, sei lá, resolve vender operação no Sul e Sudeste, focar Centro-Oeste, Norte e Nordeste, cara, sem upside pra cacete na mesa. E aqui, obviamente, não estou falando que é algo que eu acho que vai acontecer. Estou dizendo que se eles acharem que não faz sentido mais ficar brigando aqui, porque já tem os principais players já estão consolidados aqui, não é fácil você entrar
né, no mercado já consolidado, ela poderia fazer isso e aí você teria upside. Então, acho que são duas teses aí bem legais aí, que, enfim, são meio, independentemente do cenário, elas poderiam continuar indo bem, tá? Na minha avaliação. Eu não sou nenhum especialista em ações, mas teve alguns pontos que eu conversei até com o pessoal mais de mercado de ações e que eu vou trazer aqui para vocês. Eu acho que Banco do Brasil, o primeiro semestre, por ser um semestre que ajuda muito, né, a questão do agro, eu acho que aquele ponto negativo, de repente, pode começar, né, a desaparecer um pouco ali no balanço e até, de repente, né, quem sabe começar a mostrar um ponto extra eleição que ajuda o papel, né, mas aí é pegando o retrospecto mesmo do semestres passado, ligando com agro e colocando o Banco do Brasil no meio da conversa, né. Um outro que, por incrível que pareça, eu comprei Porto Seguro ali, mas eu não acompanhava muito, só que depois que você compra, você começa a conversar com a galera que eu tenho amigos que da Mafre, era da Mafre, né, tenho amigos que tá na Porto Asset, inclusive um jogava bola comigo, e comecei a questionar, né, sobre essa questão da queda dos juros, e como ele falou, como 2025 foi um ano onde a Selic permaneceu muito tempo, né, vamos dizer assim, num período mais próximo de 15, ou seja, você não teve um solavanco, né, durante esse ano, em termos de surpresa, parte do prêmio hoje está muito mais aplicado do que protegido, né? Ou seja, você não tem tanto backbook. O que é o backbook? O backbook é quando você tem um prêmio, faz a aplicação e de alguma maneira você trava isso no mercado de DI. Então, hoje você tem um mercado mais exposto à queda dos juros do que protegido, né, de qualquer surpresa de política monetária. Então, eu acho que a gente pode começar a ter surpresas com queda de juros no balanço de algumas seguradoras, dado a queda da Selic e o posicionamento mais pré, né, inclusive sem tanto backbook, ou seja, porque se você tem muito backbook, os juros vai cair, mas você permaneceu neutro, porque você protegeu, então, de certa maneira, você não teve ali, né, grande valorizações ali, grandes performance. E o banco é a mesma coisa, cara. Eu conversando inclusive com um gestor, amigo meu, todos sabem, tem muito hoje mais banco posicionado para queda de juros e não tão travado pelo backbook, porque é meio que dado, é questão de tempo. Então, assim, quando a gente olha para balanço, se for em janeiro ou em março, isso vai aparecer no primeiro semestre. Então, assim, a gente pode ter um ano, principalmente bancos, que pode surpreender por desempenho de tesouraria. Algo que normalmente, né, é muito mais para proteger, ou seja, a tesouraria, tirando a do Itaú, né? A do Itaú é uma coisa assim surreal, a tesouraria do Itaú. Mas a gente pode começar a ver desempenho de algumas tesourarias dos bancos performar tão bem quanto muitas vezes as carteiras de crédito e outras dentro do banco, por conta justamente desse cenário dado de que vai cair e provavelmente isso vai ser captado no balanço, né? Então, acho que eu praticamente iria aí de Banco do Brasil, Porto Seguro, e aí colocaria essa visão também em algumas outras do setor financeiro. Não, e é legal que se você pensar, hoje a BB Seguridade também está com um múltiplo bastante atrativo para entrada. É uma das que eu gosto mais. Até a gente tinha comentado nessa semana sobre na sala de trading, né? Se você olha a Caixa Seguridade, que está surfando muito bem esse boom imobiliário de Minha Casa Minha Vida, e você olha a BB Seguridade, que sofreu muito, sobretudo no ano passado, com inadimplência no agro, elas estão em pontos cíclicos opostos, né? Então, se você acredita, né, na normalização ou a tendência à média desse movimento, talvez um long e short nessas duas faça sentido, né? Sobretudo porque a Caixa de Seguridade está, sei lá, 12, 13 vezes PI também, né? E Caixa e BB Seguridade está 7, 8, né? Então, o múltiplo é bastante diferente. Acho que se as duas voltarem para 10, né? Você tem 40% praticamente de upside aí
nesse trade, né? Acho que é um negócio legal, assim, que dá para ver também. Boa. É isso? Acho que é isso, pessoal. Não sei se tem mais algum comentário. E quem está aí assistindo, gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, manda no chat do PS que a gente responde vocês, tá bom? Boa. É Valeu, isso. galera. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Até Um abraço, mais, gente. tamo Tchau, junto. tchau.